amados, agora vamos orar pela palavra. Peço aos irmãos que ainda fiquem de pé, por favor. Só mais um momentinho. Graças e louvores a Deus. Né? Você pode orar, Mi, pela palavra hoje? Glórias a Ti. Glorioso Deus. Te exaltamos, te adoramos, te glorificamos, ó Pai, por todos os teus feitos neste lugar, porque a tua presença se sente neste lugar, porque o Senhor é perfeito, porque o Senhor é bom. Aleluia, glória, glória, glória. Pai, consagramos este momento, Pai, onde a tua palavra será pregada, Senhor Deus. A tua palavra, Senhor Deus. A palavra que é um verbo que se fez carne será agora, Senhor, concedida aos teus servos. Em nome de Jesus. Aqueles que te amam, aqueles que têm vindo aqui te buscar, ó Deus, humilhados, quebrantados, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Ti. Pastor que pregará. Amém. Em nome de Jesus, segundo a tua vontade, ó Pai. Fala ao Senhor, ao seu povo, Senhor. Em nome de Jesus, voz, ó Deus, que seja o Teu Espírito Santíssimo a mover-se entre nós, que seja, Senhor, reverberando ao longo de toda a semana um impacto em nossos corações, Senhor. Que ao longo de toda essa semana sejamos movidos pelo Teu Espírito através do que hoje será pregado, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, que fiquem raízes profundas em nossos corações, que a Tua vontade e o Teu propósito se cumpram para a glória do Teu santo nome neste lugar e em toda a nossa nação, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus clamamos. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Amém. Vamos abrir, amados, nossas Bíblias em Êxodo, capítulo 15. Por favor. Êxodo capítulo 15, de 1 a 19, nós iremos ler. Vamos lá. Então cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor, e falaram dizendo: Cantarei ao Senhor, porque gloriosamente triunfou. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus. Portanto, lhe farei uma habitação. Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. O Senhor é homem de guerra, o Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército e os seus escolhidos. Príncipes afogaram-se no mar vermelho. Os abismos os cobriram, desceram as profundezas como pedra. A tua destra, ó Senhor, se tem glorificado em poder. A tua destra, ó Senhor, tem despedaçado o inimigo. E com a grandeza da tua excelência, derrubaste aos que se levantaram contra ti. Enviaste o teu furor, que os consumiu como restolho. E como o sopro de tuas narinas, amontoaram-se as águas, as correntes pararam como montão, os abismos coalharam-se no coração do mar. O inimigo dizia: perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos. Fartar-se-á minha alma deles. Arrancarei a minha espada, a minha mão os destruirá. Sopraste com teu vento, o mar os cobriu. Afundaram-se como chumbo em veementes águas. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, admirável em louvores, realizando maravilhas? Estendeste a tua mão direita, a terra os tragou. Tu, com a tua beneficência, guiaste este povo, que salvaste com a tua força, o levaste à habitação da tua santidade. Os povos o ouviram, eles estremeceram, uma dor apoderou-se dos habitantes da Filistia. Então os príncipes de Edom se pasmaram, dos poderosos dos Moabitas apoderou-se um tremor. Derreteram-se todos os habitantes de Canaã. Espanto e pavor caiu sobre eles, pela grandeza do teu braço. Emudeceram como pedra, até que o teu povo houvesse passado, ó Senhor, até que passasse este povo que adquiriste. Tu os introduzirás e os plantarás no monte da tua herança, no lugar que tu, ó Senhor, aparelhaste para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. O Senhor reinará eterna e perpetuamente, porque os cavalos de Faraó
com seus carros e com seus cavaleiros, entraram no mar, e o Senhor fez tornar as águas do mar sobre eles. Mas os filhos de Israel passaram em seco pelo meio do mar. Glória a Deus. Glória a Deus. Podemos nos assentar, amados? Glória a Deus. Amados, é muito lindo e esse cântico, mas eu primeiro, antes de dar até o contexto da palavra, eu gostaria de lembrar que nós estamos realmente passando por um momento assim social difícil por conta realmente da festa do carnaval. E durante essa festa do carnaval é muito pecado, é muita adoração ao pecado em si. Querendo ou não, os demônios eles ganham mais liberdade, legalidade, eles atuam com mais poder, eles atuam com mais efetividade, eu diria. E nesse sentido, amados, nós não estamos 100% imunes, porque muitas vezes nós somos atacados mais frequentemente durante essa época. Eu, pelo menos, eu assim sou. Né? Esses dias eu estava, ficava nervoso com pouca coisa, e é sempre assim essa época do ano. Pelo menos comigo, amados, eu posso estar... posso estar muito bem, mas quando vai chegando o carnaval, eu já começo a sentir o clima diferente. Muitas vezes, se eu não estiver vigiando, lendo, orando redobradamente, sabe? Eu começo, às vezes, até tratar minha esposa, minha filha mal. E aí, durante essa semana, ali nervoso, eu falei, pera um pouquinho, o que está acontecendo? Eu parei, orei, e essa palavra de Apocalipse falou comigo. Depois eu continuei orando, e a gente fica pensando, mas espera aí um pouquinho, Pai, se existe realmente essa afronta das trevas, como que a gente vence isso? Como que a gente vence as trevas assim, nos atacando tantas vezes, com tanta assiduidade, com tanta, eu diria que afinco, dedicação? E, amados, a receita ela é simples. A receita ela é simples, é a gente adorar o Senhor. Mas não é adorar o Senhor sempre pedindo alguma coisa, né? Ou achando que Ele deve nos dar, ou entregando alguma coisa. Não, é adorar o Senhor simplesmente pelo que Ele é. É simplesmente adorar. Se nós vermos aqui, né, o Cântico de Moisés, ele celebra o quê? A libertação dos israelitas do Egito. Eles acabaram aqui de não só saírem do Egito após as 10 pragas, como atravessaram o Mar Vermelho a seco. E os carros do faraó foram tragados pelo mar. Deus enviou um vento que abriu e enviou um outro vento para fechar. Deus é quem cuida do seu povo. Olha que lindo, que maravilhoso. Eles não tinham poder para lutar contra faraó. Eles não tinham. Mas Deus, o Todo-Poderoso, lutou contra o faraó, e a gente pensou, nossa, uma praga dessa de matar o filho do faraó já foi demais, mas não. O orgulho do homem não tem limite. E a benignidade e o poder de Deus é eterno. É eterno. A gente vê algo que é ilimitado como o orgulho do homem, ele tem um começo e vai ter um fim. Uma hora tem um fim. Ou por mais que não tenha fim enquanto o homem está vivo. Mas o poder de Deus é eterno. Sabe? Ou seja, o poder de Deus, ele abriu um mar ao meio. O poder de Deus, ele cuida e ele liberta. Não há outro Deus como o nosso Deus que nos libertou. Nós só podemos ver esse Deus hoje, amados, porque fomos libertos das cadeias do pecado que tampavam os nossos olhos para ver a Deus, para ver o quanto precisamos dele. Para ver, nossa, pera um pouquinho, eu estava no Egito, olha como eu vivia. Não, Senhor, eu fui constrangido, meus olhos foram abertos, eu agora enxergo as trevas em que vivo. Todos nós aqui, estamos aqui hoje porque fomos constrangidos sim do nosso pecado. Fomos constrangidos que somos pecadores. Só que, como fomos constrangidos, fomos libertos. A partir de então aceitamos Jesus. Estamos todos aqui pelo sangue, pelo poder, pela misericórdia de Jesus. Só isso, amados, só isso já nos bastaria para sermos imensamente gratos a Deus. Imensamente. E muitas vezes a gente se perde nas rotinas do dia, se perde até mesmo nas orações. Se perde até nas orações de falar, Senhor, hoje eu quero só adorar o Senhor. Sabe, muitas vezes, eu não sei quanto aos irmãos, mas eu fui constrangido realmente de
Sabe, amados, e Deus tem me constrangido e tem nos constrangido. Nós precisamos orar mais simplesmente adorando o Senhor. Vamos parar um pouquinho de simplesmente ficar lamuriando nos pés do Senhor, falando: Senhor, minha vida está horrível, Senhor, precisa mudar isso, eu preciso aquilo. É arrependimento e adoração. O arrependimento não deve sair dos nossos lábios. O arrependimento, ele é uma grande adoração. Ele é o princípio da adoração. Se nós não nos vermos errados, necessitados de Deus, nós não conseguimos adorá-lo. Nós não conseguimos nos humilharmos a Ele. E nós precisamos nos humilharmos a Ele e adorá-lo. Adorá-lo. Porque só Ele pode nos libertar. Só Ele pode nos libertar. No versículo 1 aqui de Êxodo 15, diz o seguinte: cantarei ao Senhor, porque gloriosamente triunfou. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Olha só, ele tinha um motivo para cantar ao Senhor. O Senhor o libertou. E o Senhor se mostrou ao seu povo, inclusive, amados, é muito importante a gente lembrar de que toda a separação real de Deus de um povo para ele, como ele começou a se dar a conhecer, de fato, verdadeiramente, estruturalmente, de uma maneira que foi assim inegável, foi aqui. Foi exatamente aqui nesse contexto. Foi quando ele chamou o povo dele, de uma maneira realmente que ele estabeleceu uma nação. Que ele estabeleceu foi a partir daqui. Ele tirou do Egito, levou para a terra prometida, ou seja, no caminho do Egito para a terra, ele já deu as leis, ele já educou esse povo, e quando eles chegassem lá, eles já estavam preparados para estarem ali. Então é importante, amados, a gente lembrar que, lógico, Abraão, Isaac, Jacó, muitos deles têm vários testemunhos da libertação de Deus. Mas até então não existiu, amados, não existiu algo do tamanho que aconteceu exatamente aqui, na saída do povo do Egito. Não existiu assim, foi... Nós temos realmente, como Abraão, no momento em que vai sacrificar Isaac, que Deus manda, é algo maravilhoso. Só um pai sabe o quanto isso é lindo. Nossa, eu entreguei tudo e Deus realmente proveu para ele o seu cordeiro. Mas aqui, amados, é muito, muito profundo. Aqui era todo o povo. E aqui nós temos verdadeiramente um líder que aponta, um profeta que aponta para Cristo, que foi um dos primeiros reais, foi Moisés. Moisés, ele foi sacerdote, ele foi líder, ele foi profeta, ele foi de tudo um pouco, assim como Cristo é, mas ele é só um apontamento, porque tudo se cumpriu em Cristo. E ele canta, por quê? Porque o Senhor gloriosamente triunfou. Foi Deus quem ganhou, foi Deus que foi a vitória. A vitória é o próprio Deus. É isso que nós temos de entender, amados. Não existe essa questão de agora é só a vitória. Não. A vitória é do próprio Deus. E a vitória sobre o quê? Sobre a escravidão do jugo da carne. Ele já nos deu essa liberdade. Basta nós vivermos no Espírito. Basta que nós façamos a vontade. E o que diz no versículo? E essa verdadeira adoração, ela envolve exaltar a Deus pelo que Ele é e como Ele faz, como é que Ele concretizou a misericórdia dEle. Todos nós estamos aqui porque Deus concretizou a misericórdia dEle na vida de cada um de nós. Senão, eu, por exemplo, não tenho esperanças que estaria vivo. Não tenho. Se eu não estivesse aqui, provavelmente eu não estaria vivo. E no versículo 2 ele vai dizer o seguinte: o Senhor é a minha força. Ou seja, eu não tenho força. Olha como que isso é muito importante, amados. O homem não tem força, porque quem é a força dele é o Senhor. O Senhor é a minha força. Nós podemos verdadeiramente todos cantar. Vamos agora ler somente esse versículo juntos. O Senhor, 1, 2, 3. O 2 aqui, ó. O Senhor é a minha força. O Senhor é a minha força. Só até aí. Amados, ou seja, nós não temos força. Nenhum de nós tem força. É o Senhor que é a nossa força. Sabe, é como uma analogia, uma coisa assim, só para a gente entender. Deus é como um carro. Um carro tem um motor. Sem o motor, o carro não anda. Nós somos assim com Deus, com o próprio Senhor é a nossa força. E aí continua, Ele é o meu cântico
Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto lhe farei uma habitação. E, olha só, Ele me foi por salvação. O próprio Deus é salvação. O próprio Deus é salvação. Tanto é que nós olhamos para Cristo como o nosso único, perfeito, suficiente Salvador. Não é assim? Glória a Deus. Ele não criou meios. Olha, vocês têm que fazer isso, vocês têm que fazer aquilo. Não. Ele simplesmente se derramou sobre o seu povo e Ele é a salvação. O nosso Deus. Olha, só por isso aqui, amados, só por esses 2 versículos, nós temos motivos para ficar o dia inteiro dando glória, glória, glória a Deus, aleluias, aleluias, aleluias. Senhor, o Senhor me libertou, Senhor, o Senhor com poderosa mão, né? Então, assim, a nossa vida, só por isso, ela já nos traz aquilo, a nossa força e o nosso cântico, só por isso a nossa vida deve ser uma vida de dedicação ao reino de Deus. Deve ser uma vida de dedicação, de louvor, de adoração, só por isso, né? Pregando, vivendo o arrependimento. Só por isso. E o versículo 3 vai continuar. O versículo 3 diz: o Senhor é homem de guerra, o Senhor é o seu nome. Agora vejam que importante esse versículo. Nós estamos aqui falando de um Deus misericordioso, de um Deus bondoso, né? Nossa, que lindo. Eu gostaria de fazer uma brincadeira só para os irmãos entenderem. A gente pensa, nossa, aqui o Deus ursinho carinhoso, né? Fofinho, bonitinho. Mas olha só o versículo 3. O Senhor é homem de guerra, o Senhor é seu nome. E um homem de guerra, como que é um homem de guerra? Um homem de guerra é de armadura, é de espada, é de escudo, é de capa, é de lança, é armado. Opa, peraí. A gente tinha uma figura fofinha, agora a gente tem uma figura um pouco mais, eu diria, rude. Esse é o nosso Deus. O Senhor Jesus Cristo, Ele é o quê? Ele é o cordeiro e é o leão. O cordeiro é algo realmente inocente, é algo inofensivo e até frágil. Agora o leão não. A gente não vê predador para leão. Não existe, não é? Então assim, nós temos um Deus que Ele... Esses são os atributos de Deus. É por essas questões que nós devemos adorá-lo. E lembrar que Ele é homem de guerra. O Jeová Shabaoth, né? O hebraico chama o Senhor dos Exércitos de Jeová Shabaoth. Então, e vai continuar. Olha o que esse homem de guerra fez. Olha o versículo 4. Ele lança no mar os carros do faraó. Ele lançou no mar os carros, lançou o exército de faraó. Amados, ou seja, Deus ele lançou no mar do esquecimento, ele lança no mar, ele destrói tudo aquilo que nos leva ao pecado. O Senhor destrói. Mas e nós? Estamos dispostos também a não viver mais isso? E ele continua. E os seus escolhidos príncipes afogaram-se no Mar Vermelho. Interessante, por quê? Porque quem que quis afogar no Nilo os filhos de Israel? Foi o faraó. O faraó quis. E eis que um dos filhos de Israel, que não foi afogado no mar, se levantou como obediente a Deus, que é o próprio Moisés, e estava aqui testemunhando quem que realmente foi afogado no mar, né? E aqui diz o 5, os abismos os cobriram, desceram as profundezas como pedra. Ou seja, amados, ele lança mesmo, ele lança lá no fundo. E nesse momento, esse é o momento que a gente vê a justiça de Deus. Ou seja, não, nós temos que Deus bruto é esse? Não, amados. Estes homens, o faraó, tiveram mais de 10 oportunidades, contando ainda com... Eles poderiam decidir não seguir Moisés, sabe? E o versículo 6 diz: a tua destra, ó Senhor, se tem glorificado em poder. A tua destra, ó Senhor, tem despedaçado o inimigo. Amados, quem está à destra de Deus nesse momento? Jesus. Então, olha só, Jesus, ele tem sido glorificado em poder. O Senhor Jesus, ele tem despedaçado o inimigo, ele despedaçou. Não foi na cruz que ele despedaçou o inimigo? Nós não estamos aqui pela cruz. Nós não viemos aqui através da cruz. Ou seja, amados, Deus ele peleja por nós contra Satanás, contra o pecado. Sabe? São atributos de Deus aqui que a gente poderia já começar a agradecer. Senhor, obrigado pela sua misericórdia, porque lutou, porque triunfou, porque libertou. Sabe? E porque o Senhor é homem de guerra, não nos esqueçamos. Quando estivermos passando por um momento difícil, não nos acovardamos.
não nos acovardamos, porque nós temos um Deus de guerra. Em Isaías 42:13, não precisa abrir, mas diz o seguinte: o Senhor sairá como poderoso, como homem de guerra, despertará o zelo, clamará e fará grande ruído, e prevalecerá contra os seus inimigos. Um homem de guerra que realmente prevalece contra os inimigos. Né? É Isaías 42:13. Se depois os irmãos quiserem ler em casa, anotar, abrir aqui, fiquem à vontade. Sabe, amados, nós temos, esse é o nosso Deus. Este é o nosso Deus. É um Deus que ouve as nossas orações. É um Deus que Ele está totalmente disposto a lutar e pelejar por nós e conosco. E muitas vezes eu digo contra nós. Contra nós. Amém? E o versículo 6 a 10, nós temos aqui, amados, as armas de Deus. Quais são as armas de Deus? Olha só que lindo. A tua destra, né? Ou seja, o próprio Jesus Cristo. A arma de Deus é o próprio Jesus. A nossa arma é a cruz. A nossa arma é estarmos mortos. O que Jesus vai falar? Que nós precisamos carregar a nossa cruz, tomar a nossa cruz. Ou seja, a nossa própria primeira arma é a nossa morte. Precisamos estar mortos. E o versículo 7 vai dizer: e com a grandeza da tua excelência derrubaste. Ou seja, não tem tamanho essa excelência, esse poder de Deus. Aos que se levantaram contra ti, enviaste o teu furor que os consumiu como restolho. O furor é algo de dentro de Deus, é o próprio Deus. O 8, versículo 8: e com o sopro de tuas narinas amontoaram-se as águas, as correntes pararam como montão, os abismos coalharam-se no coração do mar. Só com o sopro das narinas, amados. Glória a Deus. O inimigo dizia, perseguirei, alcançarei e repartirei os despojos. Fartar-se-á a minha alma deles, alcançarei a minha espada, a minha mão os destruirá. Porém, sopraste com teu vento, o mar os cobriu, afundaram-se como chumbo em veementes águas. A gente sabe que o chumbo ele realmente afunda na água, tanto é que ele é usado na pesca, porque ele realmente afunda. Você joga, ele vai e ele dá peso, né? Tanto para a rede, quanto para a varinha, quanto para a linha, não importa. O chumbo é essencial para a pesca, porque ele realmente afunda. E é exatamente essa linguagem que a gente pode ter certeza, sabe, amados? É exatamente isso que acontece. É exatamente isso que acontece. O poder de Deus, ele vai afundar o inimigo. Mas olha só, amados, ele afundou o inimigo de Moisés, do povo dele, ele continua afundando. Porque ele é poderoso, não somos nós. Por isso nós dependemos totalmente, exclusivamente de Deus e da sua força. Totalmente. E o versículo de 11 a 16, ele vai exaltar o caráter de Jesus, de Deus, né? O versículo 11 vai dizer: ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Não há outro, amados. Não há outro. E é por esse Deus que estamos aqui. Isso é lindo, isso é glorioso. Quem é como tu, glorificado em santidade? Não existe outra religião no mundo. Não existe nada no mundo que realmente pregue esta santidade. Somente a Bíblia, amados, prega esse tipo de santidade. Se a gente for, como a irmã mesma relatou hoje, né? Infelizmente, a Igreja Católica, eles têm a prática do carnaval. Eu conheci muçulmanos, eles têm uma vida completamente entregue ao mundo normal. Eles só, por mais que eles façam as orações, sigam a risca, sabe, amados? É muito triste você ver eles entregues ao pecado. Eles bebem, eles fumam, eles se prostituem, eles fazem tudo. Entende? E demais religiões também, né? E vai continuar: admirável em louvores, realizando maravilhas. Ele realiza maravilhas. Só o fato de estarmos aqui hoje já é uma maravilha. Quanto de nossos familiares não estão gratos por estarmos aqui? E mesmo aqueles que não são crentes. E mesmo aqueles que não são. Mesmo aqueles que não são, que olham para nós e falam: nossa, eu conheci, esse era para estar morto. Amém. Amém. Eu glorifico a Deus. A pessoa glorifica a Deus, ela dá glória a Deus. Por mais que ela ainda não viva uma vida de entrega ao Senhor Jesus, né? E ele vai dizer aqui no versículo 12: estendeste a tua mão direita e a terra os tragou.
Olha o poder de Deus, amados. Olha como ele luta, olha como ele peleja, olha como é o caráter de Deus. Ele realmente extirpa, ele arranca, ele tira pela raiz por completo o pecado e o inimigo das nossas vidas. Eu estou dizendo de um Deus que cuida, que zela, que protege, que ama, sabe? E diz assim o 12, não, já falei, o 13. Tu, com a tua beneficência, guiaste este povo, que salvaste, foi Deus que salvou. Com a força dele, o Senhor levou esse povo para habitar na santidade de Deus. Ou seja, nós somos libertos, guiados, salvos, com a força do Senhor, e Ele nos leva a habitar na santidade dEle. Não é na nossa, não é no nosso pensamento, na nossa percepção. Por isso que nós precisamos conhecer a Deus. Precisamos conhecer a Deus para viver, entender o que Ele quer dizer com a santidade dEle. Entende, amados? O que acontece? O inimigo, ele tem medo. O inimigo tem medo. Muitas vezes a gente acha que o inimigo é poderoso. Sabe, eu vejo muito que ele é oportunista. Ele vai trabalhar na oportunidade. Enquanto às vezes a gente não está orando, não está repreendendo, aqueles 5 segundos que ele consegue jogar alguma seta, que ele consegue fazer algo de ruim, que ele consegue fazer algo na nossa vida, para ele é vantagem. Por mais que ele saiba que ele não só vai perder, já perdeu, como ele pode perder daqui a 5 minutos quando a gente dobrar o joelho e orar e repreender. E falar, Senhor, ou então quando a gente simplesmente adora o Senhor. Só adora, só adora. Isso já cala o inimigo. Vamos nos concentrar nesse momento de que a adoração nesse momento ela é fundamental. Em períodos como onde a sociedade está entregue, a gente viu esse relato, né, do testemunho de que os demônios estão à solta. Então, o único modo da gente é adorar o Senhor, gente. A gente já foi liberto. Só isso já basta, né? E vai continuar, o versículo 14, 15 e 16 vai relatar como que aqueles povos ficaram com medo, eles se emudeceram. Mas isso não quis dizer que eles não lutaram contra Israel. Nós temos depois, ao longo do próprio livro de Êxodo, e inclusive em Josué, todas as batalhas contra esses povos. Eles tinham medo, mas eles lutaram. Ou seja, por que nós não vamos lutar? Por que nós não vamos guerrear com estas armas de louvores? Com estas armas de confiar, de agradecer, de entregar, né? E o versículo 16 ao 18, o 16b, vai dizer assim: até que o teu povo houvesse passado, ó Senhor, até que passasse este povo que adquiriste. Nós somos, como eu li hoje em 1 Pedro, de capítulo 2, de 9 a 10, nós somos povo adquiridos e comprados. Nós somos comprados pelo sangue de Cristo, não é? E diz aqui que ele introduziria, né, o povo dele nessa terra, pela mão dele, que as tuas mãos estabeleceram. O Senhor reinará eterno e perpetuamente. Amados, não há ninguém como o nosso Deus, não há ninguém como o nosso Deus. Mas a gente pode esmorecer na adoração. Eles estão saindo de um momento triunfante. O mar abriu. Quantas vezes a gente já viu isso no jornal? Nenhuma. Quantas vezes a gente vê isso no dia? Nenhuma. Gente, o mar abriu para um povo passar. Não é qualquer coisa. Fora as 10 pragas. Fora desde quando Deus falou com Moisés. Todo o livramento de Deus na vida de Moisés. Enfim. Mas se a gente esmorece nessa adoração, em meio às circunstâncias, sabe, amados, a gente não vai ser poupado da consequência. Vamos abrir agora, por favor, em Salmos 81. Eu gostaria de ir primeiro para Salmos, deixa marcado que a gente vai voltar aqui, tá? Em Êxodo. Salmos 81. Olha só, esse salmo aqui na minha Bíblia, ele está assim, Salmo 81, né? Deus repreende a Israel pela sua ingratidão. É o título desse salmo. Alguém aqui tem algum outro título na sua Bíblia? Exortação ao louvor e obediência. Exatamente, muito bem. Deus repreendeu Israel pela sua ingratidão e rebelião. Exatamente. E como que nós podemos ser ingratos e rebeldes? Simplesmente por não dar graças. Não precisa muita coisa. Não precisa. Apenas calemos os nossos lábios diante do inimigo e pronto, já estamos sendo
ingratos e rebeldes. Mas vamos ver o que o Salmo vai nos dizer aqui a respeito disso. Todos abriram? Vamos lá. 81. Exultai a Deus, nossa fortaleza. Jubilai ao Deus de Jacó. Tomai o salmo e trazei junto o tamborim, a harpa suave e o saltério. Tocai a trombeta na lua nova, no tempo apontado da nossa solenidade. Porque isto era um estatuto para Israel e uma lei do Deus de Jacó. Ordenou em José por testemunho, quando saíra pela terra do Egito, onde ouvi uma língua que não entendia. Tirei de seus ombros a carga, as suas mãos foram livres dos cestos. Clamaste na angústia e te livrei. Respondi-te no lugar oculto dos trovões, provei-te nas águas de Meribá. Aqui começa, as águas de Meribá. Olha só, vamos dar uma pausa aqui. Olha quanto que o Salmo ordena, exorta para que adoremos ao Senhor pelo testemunho, pelo poder dele. Mas agora começa. Versículo 8. Ouve-me, povo meu, e eu te atestarei, a Israel, se me ouvires. Não haverá entre ti Deus alheio, nem te prostrarás ante um Deus estranho. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e te encherei. Mas o meu povo não quis ouvir a minha voz, e Israel não me quis. Portanto, eu os entreguei aos desejos dos seus corações, e andaram nos seus próprios conselhos. Oh, se o meu povo me tivesse ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos, em breve abateria os seus inimigos e viraria a minha mão contra os seus adversários. Os que odeiam ao Senhor ter-se-lhiam sujeitado, e o seu tempo seria eterno, e o sustentaria com o trigo mais fino, e o fartaria com o mel saído da rocha. Ou seja, amados, o Senhor é a minha força. Não é isso que ele relata, que ele declara? Exatamente é o que diz aqui, ó. Ó, se o meu povo me tivesse ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos. No versículo 13 e o 14. O 14, em breve abateria os seus inimigos e viraria a minha mão contra os seus adversários. Ou seja, é Deus quem peleja, amados. A nossa função é apenas adorar a Deus. Deus não precisa de ajuda para cuidar de nós mesmos. Deus, Ele não quer que façamos o que achamos. Ele quer que simplesmente o adoremos. Simplesmente. Simplesmente. Amados, sabe, a gente vê hoje em dia, por exemplo, muita coisa se levantando na igreja, não é, como é que eu posso falar? É muita heresia, muito caminho paralelo, alheio à própria palavra. Mas, amados, é simplesmente adoremos. Adoremos, não existe segredo, não existe ordem, não existe, sabe, não tem nada que não esteja aqui. O que nós estamos lendo é apenas a própria palavra, é apenas uma entrega, é apenas exultai a Deus. Ele é a nossa fortaleza, jubilai ao Deus de Jacó. Jubilai, oh Senhor, eu te agradeço, eu me alegro em Ti. Sabe, amados, simplesmente passem momentos dessa semana, momentos da sua vida, momentos preciosos na presença do Senhor, simplesmente adorando a Ele. Imagine que no céu nós só vamos adorar. Aqueles anciãos, eles ficam falando santo, 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 santo. E não é entediante. Não é entediante. Graças a Deus. Entende? Agora vamos continuar rapidamente aqui, do versículo 20 ao 26 em Êxodo 15, por favor. Vamos voltar lá em Êxodo 15. O porquê que aconteceu essa questão de que Deus deixou de ser a força? Quando que Deus deixa de ser a força? Vamos dar uma olhada aqui. Do versículo 20 ao 26. Vamos lá. Amém? Todos aí já voltaram para Êxodo 15? Vamos lá. Então Miriam, olha só, até Miriam foi tomada pelo Espírito Santo. A profetisa, a irmã de Arão, tomou o tamboril na sua mão e todas as mulheres saíram atrás dela com tamboris e com danças. E Miriam lhes respondia: cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou e lançou no ar o cavalo com seu cavaleiro. Depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho e saíram ao deserto de Sur e andaram 3 dias no deserto e não acharam água.
Não acharam água. A água é vital para a vida. E as águas de Mara. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas, por isso chamou-se o lugar Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Olha só, amados. Olha só. É aqui que está uma parte importante. Por isso que a gente deve agradecer a Deus. Por isso que a gente deve agradecer. A gente não vai ter águas doces a nossa vida toda. Mas Deus está disposto a transformar as águas amargas. Mas nós estamos dispostos a agradecer a Ele, mesmo com as águas amargas? Porque se esse povo, eu creio sim nisso, tivessem: Senhor, eu agradeço pela Tua libertação, eu agradeço por essa água amarga, mas nós te pedimos com humildade, como faremos com essa água amarga? Se houvesse uma entrega, uma adoração, sabe? Não, eles simplesmente é como se eles estivessem reclamando com um garçom de uma lanchonete e tratando ele estupidamente. O senhor vai nos dar uma água dessa? Né? A gente já viu, acho que... Eu não sei se algumas pessoas já presenciaram isso, acho que algumas pessoas já presenciaram pessoas arrogantes em restaurante. Eu gosto de pegar essa figura do restaurante porque é um lugar que nós realmente somos servidos. Né? Nós estamos ali para sermos servidos. E ele vai continuar aqui, ó, no 25. E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe uma árvore. Ele lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali lhes deu estatutos e uma ordenança, e ali os provou. O provou e disse: se ouvirdes atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos e os seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Esse aqui já é o Yahvé Rafá, se eu não me engano, né? Yahvé Rafá que é o Sara, né? Porque tem o Nissi e o Rafá, eu não lembro exatamente. Entende? Ou seja, amados, Deus, Ele está atento à nossa voz, e na verdade Ele quer que nós estejamos atentos à voz dEle, né? Nós precisamos fazer o que é reto diante dos seus olhos. E não existe nada mais reto diante dos olhos do Senhor do que simplesmente adorá-lo. Não existe. Simplesmente adoremos o Senhor. Adoremos o Senhor. Nós precisamos adorar o Senhor. Agradecer pela libertação. Ele nos proporciona a libertação. Sabe? A adoração, amados, ela não deve sair dos nossos lábios e de nossa vida de qualquer maneira. Ou ela não pode se ausentar, ela tem que ser constante, ela tem que ser perseverante, ela tem que ser, eu diria que aqui entre nós, sempre na nossa congregação, né? Nós precisamos, inclusive, tomar esse hábito de nos reunirmos mais, simplesmente para agradecer a Deus, simplesmente para dizer: Tu és lindo, Tu és maravilhoso, Senhor, nós te amamos, porque Tu és poderoso. Tomar estes cânticos, né? Nós temos de Moisés, existem diversos outros cânticos de adoração ao Senhor. E todos eles são em momentos de libertação. Nós temos depois o de Débora, quando o Senhor triunfa sobre os exércitos, acredito que dos filisteus, posso estar enganado. Também temos depois o de Simeão, quando vê Jesus, lembra? Ele viu Jesus, ali ele viu a libertação chegou, era a própria libertação em si. Amados, só por termos o Senhor Jesus, nós já precisamos. E é importante que aqui ele diz aqui no versículo 25, né? O versículo 25, ele no final diz: e ali os provou. A gente, quando estuda, as crianças principalmente podem dizer isso, elas estão na escola agora, e agora nesse momento acho que não tem ninguém aqui em faculdade, só temos professores, mas a gente sabe que a prova, ela é necessária para que a gente consiga provar para quem está nos testando que entendemos aquele assunto, quanto para nós mesmos passarmos por aquele momento difícil e dizermos: nossa, eu superei isso, eu consegui, então pode vir mais prova. O estudo na nossa sociedade, ele é feito de prova, e Deus não vai agir diferente, Ele vai nos provar. É como se nós estivéssemos, a vida fosse uma sala de aula, e quando vem essa prova, a gente ficasse simplesmente sozinho na sala de aula. Ou seja, você e você ali, é você e Deus. Você vai ser fiel? Como que você vai se portar? Né? Por isso que eu gostaria de ler aqui uma frase que eu achei muito importante para concluir, amados. Muito didática, né?
de um cristão do século XIX. Não ore pedindo uma vida fácil. Ore para ser um homem mais forte. Não ore pedindo uma tarefa equivalente às suas forças. Ore por forças equivalentes às suas tarefas. Ou seja, amados, o modo como nós devemos orar para termos forças equivalentes é adorando. É simplesmente adorando. Sabe, a gente não vai falar, não vamos simplesmente pedir, Pai, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Não, Senhor, eu dependo de Ti, o Senhor é minha força. O melhor modo de nós termos forças equivalentes é estando em Deus. Ou seja, se Ele é a nossa força, e Ele é eterno, e Ele é poderoso, amados, nós temos toda a força. Se nós estamos completamente nele, sabe? Não há empecilhos, não há impedimentos, não há. Se estamos nele, se é a vontade dele, ele vai cumprir. E tem um outro aqui que diz o seguinte, né? Um outro cristão também, só que esse eu não achei de quando ele é. Ele diz o seguinte: estejamos tão alertas depois da vitória quanto antes da batalha. Antes da batalha, por exemplo, né? Quem é que já foi evangelizar? Né? A gente sabe, tem que ter uma preparação. Vamos orar, vamos jejuar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E aí a gente sai para evangelizar. Glória a Deus, se converte ali. Muitas pessoas, isso é lindo. Só que assim, depois vem muito mais oração. Isso não para. Ou uma prova que nós passamos. Nossa, a gente sabia. Às vezes a gente até consegue ter uma antecedência da prova e a gente já começa a se preparar. Só que depois dessa prova, continua. Sabe, amados, nós temos de ter uma prioridade de adorar a Deus. Nós precisamos entender que nós não somos trazidos para simplesmente fazer essa pergunta que está no versículo 24 de Êxodo 15. Que havemos de beber? O Senhor Deus nos chamou, não foi para que nós ficássemos questionando o que havemos de beber. Mas Ele nos chamou para que nós o adorássemos, para que nós colocássemos a prioridade de Deus nas nossas vidas. Porque o restante Ele acrescenta. Não é esse o louvor que nós cantamos hoje, que inclusive, glória a Deus, sabe, amados? Exatamente é isso, é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, o restante acrescentado. Qual é a justiça de Deus? A justiça de Deus são esses atributos: libertação, misericórdia, benignidade, amor, todo poder, toda onisciência, todo poder. Sabe, hoje nós vamos, amados, realizaremos a Santa Ceia. Será que, na verdade, nós estamos adorando ao Senhor em santidade como Ele quer? Ou então temos mandado as circunstâncias calarem-se, mas mandando elas se calarem com a nossa adoração a Deus, não importa o que está acontecendo? Sabe, não tem sido fácil, amados, não tem sido fácil. Mas nós precisamos perseverar na adoração, amados. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria de concluir essa pregação aqui para que nós agora nos levantemos e simplesmente levantemos um clamor de gratidão ao Senhor. Simplesmente agradeçamos pela misericórdia dEle. Simplesmente, amados, vamos agradecer, só agradecer ao Senhor. Agradecer ao Senhor pela misericórdia, pelo perdão, pelo amor, pela compaixão, por tudo que Ele é na nossa vida, por todo o poder, por tudo que precisamos. Vamos lá, Senhor Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Nós só queremos agradecer ao Senhor. Nós só queremos nos entregar a Ti, Senhor, dizer que Tu és a nossa força, Tu és lindo, Tu és maravilhoso, Tu és poderoso. Senhor Deus, em nome de Jesus, ó Pai, queremos levantar um clamor de gratidão, ó Pai. A Tua igreja agora se reúne, Senhor, a adorar o Seu nome. A Sua igreja se reúne a dizer que Tu és a nossa força. O Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa força. Nós Te adoramos, aleluias, aleluias. Glória, 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 glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória, glória, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Não há outro Deus como Tu, Jesus. Não há outro Deus como o Senhor nosso
nosso Deus. Não há outro Deus como o Senhor nosso Deus. Não há. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Senhor, porque não há outro Deus como tu. Só tu és santo, só tu és poderoso, só tu és tremendo. Só o Senhor criou a terra, só o Senhor nos fez, só o Senhor nos trouxe, só o Senhor tem nos mantido na sua misericórdia, no seu poder. Só o Senhor, Pai, só a sua misericórdia, Pai, para nos trazer aqui nesta manhã. Só o Senhor que nos trouxe, que nos tem trazido. Em nome de Jesus, ó Pai, nós agradecemos, Senhor. Por favor, ó Pai, venha sobre a sua igreja, colocando em nós, Pai, o louvor, a adoração que lhe é devida. Senhor, ensina-nos e ajuda-nos, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Por favor, Todo-Poderoso Deus, porque nós te amamos, ó Pai. Nós te amamos, Deus Todo-Poderoso, porque tu és santo, 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 santo. Obrigado, Senhor. Nós te amamos, ó Pai, porque o Senhor triunfou sobre a morte, porque o Senhor triunfou sobre o mar, o cavaleiro do sul do mar. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória, 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 glória. Santo, santo, glória, 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 glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Só o Senhor é digno de ser adorado e exaltado. Adoremos e exaltemos o nome do Senhor. O nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa salvação, a nossa pedra no ar, a nossa pedra de salvação. Te adoramos neste momento. Estamos aqui, Senhor, como o seu povo, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, apenas a adorar ao Senhor. Só tu és digno de adoração, só tu és digno de todo louvor, toda glória. Santo é o Senhor, aleluia. Santo, 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 santo é o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, por favor, Santo e poderoso Deus, obrigado, Senhor, por ter reunido o seu povo pelo sangue precioso. Em nome de Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado por tudo, Senhor, em nome de Jesus, por tudo mal. Obrigado, Senhor, pela sua ceia. Obrigado, Senhor, por poder, Senhor, amado Deus. Obrigado, obrigado, obrigado. Aleluia, 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 aleluia. Santo, 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 por não desistir de nenhuma alma, meu Pai. Santo, 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 santo. Aleluia, santo, santo, porque nós estamos aqui, meu Pai, amado Deus eterno. É porque o Senhor morreu no nosso lugar. Obrigado, meu Deus poderoso. Glória, 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 glória. Em nome de Jesus, ó Pai, receba essa adoração, receba esse louvor, apenas a Ti, que é o único e digno de ser adorado. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos reunidos como a Sua igreja, o Seu corpo, rendidos a Ti, porque o Senhor é a nossa força. Em nome de Jesus, Senhor Deus. Aleluia. Amém, amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória, glória, glória. Glória, glória. E creio em seu amor, adorando o Rei, Senhor, avançando em fé, movidos pelo amor. Deus nos acompanhará. Nós vamos para o céu com mãos e mãos unidas, lado a lado com Jesus. Nós vamos para o céu cantar canções
glória, glória. Para erguer murais, colunas e palácios, lá nas mansões celestiais. Nós vamos para o céu. Nós vamos para o céu, com mãos e mãos unidas, lado a lado com Jesus. Nós vamos para o céu, cantar canções em coro, lá nas mansões celestiais. Terei uma casa. Terei uma casa no alto do monte, jardim, aves cantando nas copas frondosas, rejubilando a vida sem fim. Vamos para o céu, com mãos e mãos unidas, lado a lado com Jesus. Nós vamos para o céu, cantar canções em coro, lá nas mansões celestiais. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia.